Hoje nós vamos continuar estudando o livro de Jeremias. Os que não me conhecem ainda, eu sou o pastor Jonathan Hack, e um dos professores adjuntos da classe. O pastor Arival me convidou hoje para continuarmos nosso estudo de Jeremias. Nós já estudamos alguns capítulos de Jeremias, tivemos já 3 aulas estudando esse profeta, e vimos a missão de Jeremias no capítulo 1, depois vimos a situação do povo e o chamado ao arrependimento que Jeremias faz lá no capítulo 2, vimos que o povo não se arrependeu mesmo com a reforma que Josias fez, e Deus fica muito triste, com o coração partido, porque o povo é rebelde, não se arrepende. E na última vez que nós conversamos, nós estudamos o capítulo 3 até o comecinho do capítulo 4, quando Jeremias apresenta novamente um apelo ao arrependimento e fala do problema de idolatria do povo. O povo deve confessar seu pecado para poder alcançar uma reconciliação com Deus. Isso que nós vimos até agora. E hoje nós vamos tentar trabalhar um pouquinho mais o livro de Jeremias, vendo os capítulos de 4 a 6. Alguns capítulos a gente tem que passar um pouquinho mais rápido, senão nós vamos levar muitos anos estudando esse livro. É um livro grande, na verdade é um livro que tem mais conteúdo, mais texto no Antigo Testamento. Ele tem mais texto que o livro de Salmos. Embora tenha menos capítulos, ele tem mais conteúdo, mais volume. Então, realmente é o maior livro da Bíblia. E, como todo texto profético, é um texto difícil, muitas vezes, de ser lido, de ser entendido, porque esses textos eles foram, muitas vezes, compilados de diversas pregações, diversas falas dos profetas, e esse é o caso realmente que a gente percebe, inclusive, nesses capítulos que vamos olhar agora. É uma compilação de diversas falas de Jeremias, em diversos momentos, e às vezes o profeta mistura assuntos, mistura a audiência, o texto é corrido, mas ele está falando para algumas pessoas, de repente ele se volta para outras, às vezes é Deus que está falando, às vezes é o profeta que está falando. O profeta usa sempre uma linguagem muito poética, muito hiperbólica, muito metafórica, muito cheia de figuras de linguagem. Por isso a gente tem que ter sempre bastante cuidado ao interpretar os textos proféticos, para poder entender aquilo que Deus tem para nós. Antes de começarmos a ler, eu gostaria de convidá-los a orarmos, nos colocarmos diante de Deus. Pai querido, nós abrimos a Tua palavra hoje para escutarmos a Tua voz, para aprendermos de Ti o que Tu tens para a nossa vida. Pedimos que Teu Santo Espírito ilumine os nossos corações e as nossas mentes, para entendermos o conteúdo da Tua palavra, para entendermos o que Jeremias falou àquele povo naquela época e o que Tu queres falar por meio dessas palavras para nós hoje. Fala conosco hoje, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir então no capítulo 4 de Jeremias. Nós não vamos poder ler todos os 3 capítulos, porque é um texto extenso, e o nosso horário é curto, mas nós vamos ler alguns versículos principais. Então vamos ler o capítulo 4, os versículos 5 e 6. Jeremias 4, versículos 5 e 6. Vamos ler juntos? Anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém, e dizei: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos, e entremos nas cidades fortificadas. Arvorai a bandeira rumo a Sião, fugi e não vos detenhais, porque eu faço vir do norte um mal, uma grande destruição. Até aí. Essa é a primeira referência que Jeremias faz a esse mal que vem do norte. Nós já vimos, se você não lembra, depois você pode reler os primeiros capítulos, pode acompanhar também
pelas aulas que estão disponíveis na internet, o que já foi falado sobre esses primeiros capítulos, e Jeremias está anunciando a sua profecia, dizendo que o povo está errando, o povo é idólatra, o povo tem pecado na presença de Deus. E Jeremias chamou o povo ao arrependimento, mas o povo não tem se arrependido. Ele vai continuar fazendo isso ao longo do livro todo, mas aqui ele já começa a anunciar, então, o juízo de Deus sobre a nação. E ele está dizendo para anunciar em Jerusalém que o próprio Deus está vindo por meio desse agente, dessa nação que ele vai trazer, ele está vindo do norte fazer o juízo contra o seu povo. Então, ele vai desenvolver isso nesse capítulo todo, não dá tempo da gente ler todos esses versículos, mas se você for acompanhando, o capítulo 4 todo vai falar desse mal. Os comentaristas, às vezes, discutem quem realmente é esse povo, se era uma referência aos babilônios ou talvez outros povos que pudessem também trazer esse juízo. É uma discussão que não nos interessa muito e, realmente, hoje em dia, a maioria já entende que Jeremias estava se referindo mesmo aos babilônios, né? Então, é uma primeira referência à ameaça babilônica que veio durante o ministério de Jeremias. Jeremias profetizou durante 40 anos, ele começou lá aproximadamente em 627 a.C., quando a Síria já estava caindo, o poder assírio estava diminuindo, e ficou um intervalo ali de poder, um vácuo, que logo depois a Babilônia já subiu. Estavam acontecendo transformações lá na Mesopotâmia, que levaram um pouquinho de tempo para chegar ali na Palestina. Então, quando Jeremias estava falando essas coisas, provavelmente as pessoas ainda não viam essa ameaça, não percebiam que essa ameaça estava surgindo. E certamente não acreditaram naquilo que Jeremias estava falando. E na próxima ocasião, quando a gente for falar de Jeremias capítulo 7, a gente vai ver claramente por que eles não acreditavam em Jeremias. Era um problema teológico muito sério, para a gente discutir lá no capítulo 7, o famoso sermão de Jeremias. Mas aqui, então, Jeremias está apenas apresentando essa ameaça. E está anunciando esse movimento, você vai ver ali no versículo 7, o versículo 13, o versículo 16 desse capítulo, você vai ver que ele está anunciando que vai vir de uma terra longínqua sitiadores, pessoas que vão cercar a cidade, que vão destruir a cidade. E no ano 605, já houve uma primeira abordagem à cidade, e algumas pessoas foram levadas. Os estudiosos dizem que Daniel já foi, né, nessa leva, como um dos jovens, e foi embora lá para o exílio. Logo depois teve uma outra leva, um pouquinho depois do ano 600, em que a cidade foi sitiada e derrotada, e levaram mais algumas pessoas, até que finalmente, em 587, 586, a cidade foi totalmente destruída, o templo foi destruído, e levaram a terceira leva de exilados. Então, 3 vezes os babilônios vieram e tomaram pessoas da cidade, até que não ficou ninguém. A cidade ficou em ruínas, o templo ficou em ruínas, a cidade ficou devastada, né? E a figura que Jeremias começa a apresentar aqui é exatamente essa, de uma terra devastada, assolada, onde apenas os animais selvagens habitam, onde não há mais pessoas, as pessoas fugiram. E é isso que a gente vai ver que acontece no final do livro dele. Porque no final do livro, os últimos que tinham sobrado lá na cidade fogem para o Egito e arrastam Jeremias junto. Jeremias não queria ir, mas ele é forçado a ir junto com o povo que foge quando está chegando o exército babilônio para tomar conta da cidade e fazer a destruição final. Então, essa é a história de Jeremias. Ele começa falando que ia acontecer esse juízo de Deus, por 40 anos ele prega que Deus vai trazer castigo, vai trazer punição, vai trazer disciplina por causa dos pecados do povo. E ele exorta o povo a se arrepender dos seus pecados. E por 40 anos ele não é ouvido.
e ele acaba sendo arrastado pelas mesmas pessoas pecadoras e rebeldes que querem fugir do castigo de Deus, querem fugir de Deus e não querem se submeter àquilo que Deus tinha para a vida deles. Um outro momento também, um pouquinho mais para frente, eu vou conversar com vocês, Deus permitindo, sobre essa angústia de Jeremias. Ele começa a manifestar um pouquinho aqui, ali já no versículo 19, ele começa a mostrar um pouquinho dessa angústia, mas em vários momentos do livro, ele mostra como ele se debate com essa missão, com aquilo que Deus deu para ele fazer, porque ele é um profeta fracassado, ele é um profeta amargurado, em certo sentido, porque ele fala e as pessoas não escutam. Qual pastor não ficaria infeliz se por 40 anos ele prega e as pessoas não escutam o que ele está falando? E Jeremias pregou e chamou ao arrependimento, foi perseguido, sofreu muito e não foi ouvido. Somente mais tarde, e a gente vê lá no livro de Daniel, quando ele está lendo as profecias de Jeremias, lá no exílio, as pessoas começaram a ler as profecias de Jeremias e viram que ele tinha razão, e viram que o que ele falou era de Deus. E daí ele foi reconhecido como um profeta verdadeiro, um profeta de Deus. Mas no ministério dele foi um ministério sofrido. Veremos isso com mais detalhes mais para frente, né? Então, nós percebemos aqui, eu falei do versículo 29, ele diz, né, meu coração, meu coração. O texto, na verdade, é melhor traduzir até com minhas entranhas, eu me contorço em dores. Ele estava tendo contorções intestinais aí, dores, as paredes do coração, o coração dele estava palpitando, tal era a angústia dele, pelo que estava acontecendo, por aquilo que ele estava vendo que Deus ia fazer com o seu povo. Antes desse versículo, vamos ver aqui também por que Deus está trazendo essa nação, né? Só para deixar bem claro, versículos 17 e 18, ainda do capítulo 4. Vamos ler juntos. Como os guardas de um campo, eles cercam Jerusalém, porque ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. O teu proceder e as tuas obras fizeram ver sobre ti essas coisas, a tua calamidade, que é amarga, atinge até o próprio coração. Então Deus está claramente aqui anunciando, por meio do profeta, que a vinda dessa ameaça do norte, esse povo do norte, é devida ao pecado, ao proceder e às obras do próprio povo de Deus. Lembre-se sempre que nós estamos falando aqui do povo de Deus. Jeremias não está pregando na praça para as nações do mundo. Ele está pregando na praça da igreja. Ele está pregando para as pessoas da igreja da época, para o povo de Deus. E o povo de Deus estava agora a ponto de sofrer esse castigo, essa intervenção divina, porque a calamidade do povo era tão grande, a distorção que o povo de Deus estava vivendo, que atingia até o próprio coração, diz Deus aqui. Israel, Jerusalém, no versículo 17, se rebelou contra mim. Nós começamos aqui já nesses poucos versículos percebendo duas lições importantes. Primeiro, depois de todo aquele movimento lá de libertação do Egito e todo o tempo no deserto, a caminhada, após a entrada na Terra Prometida, Deus, em geral, governa seu povo por meio de agentes históricos, de agentes humanos. Ele não usa mais tanto os milagres e os eventos sobrenaturais. Eles acontecem, mas as intervenções são menores. Deus usa circunstâncias históricas, Deus usa agentes humanos e históricos para poder governar seu povo, conduzir o rumo da história. Esse é um ensinamento importante porque muitas vezes a gente fica só esperando aquele milagre, aquela aparição de Deus na nossa vida. E a gente tem que aprender que muitas vezes Deus vai usar as circunstâncias que nós estamos vivendo para nos corrigir. Assim como Deus moveu os babilônios, colocou no coração deles esse desejo imperialista de conquistar novas terras, de avançar até a Palestina e de sitiar Jerusalém,
E talvez eles nem soubessem que eles estavam fazendo isso por vontade de Deus, mas Deus está dizendo através do profeta que eles estavam fazendo aquilo porque Deus os tinha chamado, Deus os tinha convocado a fazer essas coisas. Deus estava usando os babilônios para poder trazer juízo sobre o seu povo, trazer disciplina sobre o seu povo. Então a gente primeiro tem que perceber isso, que as pessoas ao nosso redor muitas vezes são usadas por Deus para trazer correção e também para trazer alento às nossas vidas. Às vezes a gente só quer receber coisa diretamente de Deus, diretamente da fonte. Mas Deus usa as pessoas, Deus usa as circunstâncias, Deus usa aquilo que está acontecendo na nossa vida o tempo todo para falar conosco, para moldar o nosso caráter. Da mesma maneira como ele estava usando uma circunstância que parecia assim que não tinha nada a ver com o povo dele. Um povo distante, como se fosse uma outra nação, alguém que saísse de um outro continente e viesse aqui influenciar o nosso país. E as pessoas não conseguiam perceber essa relação. Então a gente percebe também aqui uma outra lição. O profeta é um homem de Deus, uma pessoa de Deus, que tem essa visão das circunstâncias a partir da perspectiva de Deus. E ela consegue conectar coisas que só Deus consegue conectar, porque é Ele que está produzindo, é Ele que está gerando essa conexão e essas coisas. Então, o profeta Jeremias faz uma conexão entre um evento completamente externo, uma ameaça de um povo que está vindo dominar Israel, né, a nação de Judá, e, ao mesmo tempo, ele conecta isso com o pecado do povo, com as falhas do povo, com aquilo que está acontecendo ali dentro do povo de Deus. Obviamente, ele faz essa conexão porque Deus deu revelação para ele, porque Deus disse que era isso que estava acontecendo. E ele traz essa conexão para o povo, ele diz, os babilônios vão vir porque vocês pecaram, vocês não se arrependeram, e Deus está trazendo castigo. Então, as pessoas que têm revelação de Deus, os profetas, são pessoas que fazem essa conexão sobre as consequências do pecado. Elas conseguem discernir onde que o povo está errando, conseguem apontar de onde vem a correção de Deus. E isso elas fazem pela revelação do próprio Deus, na sua palavra. E essa visão é tão aterradora, que ali nos versículos 23 a 26, não vamos lê-los todos, mas vocês percebem que é uma sequência, são 4 versículos que começam com a palavra olhei. Jeremias olha para várias situações e ele vê a criação se desfazendo. Ele olha para a terra, lá no versículo 23, e ele diz que ela está sem forma e vazia. Se você lembra, essas são as palavras lá de Gênesis capítulo 1. Quando Deus começou a criar a terra, ela era sem forma e vazia. E Jeremias começa a olhar para o que vai acontecer com o povo de Deus e ele diz, parece que está tudo voltando ao início, porque a assolação vai ser tão terrível que é como se a criação toda tivesse sido desfeita. A própria palavra de Deus, versículo 28, Deus afirma isso, agora está desfazendo a criação, da mesma maneira que lá no Gênesis 1, a palavra de Deus fez com que a criação surgisse, ele falou, e as coisas foram acontecendo, disse Deus, haja luz e houve luz. E disse Deus, e Deus foi falando e as coisas foram acontecendo. E agora no versículo 28 você vê lá que Deus disse, falei, resolvi e não me arrependo nem me retrato. É Deus que está falando, eu agora vou fazer essa assolação, eu vou desfazer a criação. E esse tema profético esbarra aqui, resvala, num assunto muito importante que outros profetas vão tratar com mais intensidade. E Jeremias vai falar um pouquinho também posteriormente, que é o efeito que o nosso pecado tem na própria criação. Embora Jeremias aqui está usando uma figura hiperbólica até, não é? Uma figura exagerada, e ele está falando que a devastação que Deus vai produzir em Jerusalém vai ser tão grande que é como se o mundo estivesse acabando, a criação toda estivesse se desfazendo, e a gente sabe que não foi isso que aconteceu em 586, porque nós ainda estamos aqui, né? O mundo não acabou. Então, mas ele pinta com cores muito vivas, com uma linguagem poética, mostrando
que, fala no versículo 25, não havia homem nenhum, todas as aves dos céus fugiram, a terra fértil era um deserto, as cidades foram derribadas. Parece assim, aquele cenário de filme pós-apocalíptico em que não tem mais nada sobrou, nenhuma vida sobre a terra. Mas ele, de certa maneira, ele também comenta como o nosso pecado afeta toda a criação. Oséias 4 vai falar sobre isso, que o nosso pecado, a nossa falta de ética, a nossa falta de compromisso com Deus, não afeta só a nossa vida, mas afeta toda a natureza, afeta toda a criação de Deus. E toda a criação de Deus sofre por causa daquelas coisas que nós fazemos em desobediência a Deus. Então a desobediência não é só uma questão individual, não é só uma questão pessoal. Ela vai trazer consequências maléficas para toda a criação. Esse é um tema que outros profetas desenvolvem mais. Mas então no capítulo 5 ele começa a descrever um pouquinho mais, e de novo ele já tinha falado, especialmente lá no 2, sobre qual era o problema do povo, e agora ele começa a descrever com mais intensidade o que está acontecendo. Vamos ler juntos os primeiros 5 versículos. Capítulo 5 de Jeremias, versículos de 1 a 5. Vamos ler. Dai voltas às ruas de Jerusalém, vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. Embora digam, tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso. Ah, Senhor, não é para a fidelidade que atentam os teus olhos? Tu os feriste e não lhes doeu. Consumiste-os e não quiseram receber a disciplina. Endureceram o rosto mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Mas eu pensei, são apenas os pobres que são insensatos, pois não sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Mas estes, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as algemas. Até aí. Ele começa a falar, e o capítulo continua, falando de vários problemas que o povo estava enfrentando. E a gente começa a perceber aqui que não há ninguém justo no meio do povo. Que fala dura essa de Jeremias, ali no versículo 1. Se vocês lembram, quando Deus apareceu a Abraão, lá em Gênesis 18, Abraão negociou com ele que talvez se em Sodoma e Gomorra tivessem 50 justos, Deus pouparia a cidade. E ele foi negociando 40, 30, 20, 10, e mesmo assim a cidade foi destruída. E Deus diz aqui, se tiver um justo, eu vou perdoar a cidade. E ele está dizendo, não tem nenhum justo no meio do povo de Deus. Ele não está falando sobre as nações ímpias. Ele está falando sobre a igreja do Antigo Testamento, o povo de Deus, a congregação santa. Essa congregação santa que não tem nenhum justo. Ninguém que pratique a justiça ou busque a verdade. Que situação calamitosa da igreja de Jeremias. Além disso, as pessoas eram mentirosas. Elas juravam com a mão na Bíblia, elas diziam, um procedimento que a gente tem muitas vezes nos tribunais, tão certo como vive o Senhor, quer dizer, eu juro pela presença de Deus, eu juro por tudo que me é mais sagrado, eu juro com a mão na Bíblia, mas certamente juram falso. As pessoas da igreja eram pessoas mentirosas, faziam juramentos falsos. E o que é pior, Jeremias fala no versículo 3, não quiseram receber a disciplina, endureceram o rosto mais do que uma rocha, não quiseram voltar. As pessoas não querem se arrepender. Jeremias está falando, está chamando arrependimento, está falando que eles estão pecando, mas elas não querem voltar para Deus, elas não querem entender o que estão fazendo de errado. E daí Jeremias diz assim, talvez seja só os pobres. Os pobres aqui não tanto no sentido apenas econômico, mas no sentido de acesso à informação. Porque ele diz, olha, talvez esses pobres sejam insensatos, porque não sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus.
Os pobres muitas vezes não têm condições de estudar, então eles não estão instruídos na palavra de Deus, eles não conhecem os mandamentos. Talvez seja por isso que eles agem dessa maneira e tem tanta imoralidade, tanta mentira, tantas coisas acontecendo. Daí ele diz no versículo 5, eu irei aos grandes. Eu vou então às pessoas poderosas, às pessoas que têm títulos universitários, que são mestres, doutores, poderosos da nação, pessoas que estão em alto poder, os executivos principais das principais instituições. Falarei com eles, porque eles conhecem o caminho do Senhor. Eles conhecem a Bíblia, eles estudaram, eles sabem o que Deus quer das pessoas. Mas ele diz ali no versículo 5, mas estes de comum acordo quebraram o jugo e romperam as algemas. Os poderosos conhecem a Bíblia, as pessoas instruídas conhecem a Bíblia, mas elas de comum acordo não querem seguir o que está escrito na Bíblia. Então, com instrução ou sem instrução, as pessoas são desobedientes a Deus. Os crentes da época de Jeremias não queriam seguir os mandamentos de Deus. Mas nós vamos ver que isso não impedia que elas fossem à igreja. Já chegamos lá. Por isso que Deus declara, vamos voltar um pouquinho ali no 4:22. Vamos ler junto esse versículo, que é um versículo importante. Eu vou voltar um pouquinho para cá e andar um pouquinho para o 6 também, para a gente perceber como é que é a situação do povo. 4:22, juntos. Deveras, o meu povo está louco, já não me conhece, são filhos nécios e não inteligentes, são sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Que declaração de Deus acerca do seu povo. Deus está falando isso acerca do meu povo, da igreja. Ele está dizendo, o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios, são filhos insensatos. As pessoas da igreja são insensatas. Por enquanto estou aplicando isso lá na época de Jeremias. Nós estamos falando daqueles judaítas, os habitantes do reino de Judá, porque essa é a igreja de Jeremias. Mas você já pode começar a extrapolar e pensar na igreja de hoje. Porque esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo é aplicar a palavra de Deus à realidade de hoje. E você tem que fazer essa análise. Será que essas palavras que Deus está falando para o seu povo naquela época, elas servem para mim hoje? Será que elas servem para nós hoje? Para o povo de Deus hoje? Para a igreja local? Para a igreja nacional? Para a igreja mundial? Será que Deus está falando essas coisas? O meu povo está louco, já não me conhece? São sábios para o mal. Será que a igreja tem ficado astuta, como as pessoas do mundo, e tem usado esquemas e artifícios para fazer o mal, para buscar seus próprios interesses? Não sabem fazer o bem. O povo de Deus foi chamado para uma missão específica na terra, para representar Deus, para ser a presença de Deus em toda a terra, para levar toda a criação a glorificar o nome de Deus. Mas em vez de levar a criação a glorificar o nome de Deus, nós causamos a destruição da criação, como a gente viu naqueles versículos, e nós ficamos peritos e estudados em fazer o mal. Isso aconteceu já no passado. E a gente estuda a história da igreja, a gente olha para aquele período da Idade Média e a gente diz, como é que a igreja pode ter feito tantas coisas assim? Como é que papas e bispos e tantas pessoas poderosas e tantos teólogos que conheciam tanto a Bíblia puderam deixar isso acontecer? E a gente olha para o que acontece hoje em muitas igrejas católicas e evangélicas, e a gente pergunta, como é que essas pessoas que conhecem tanto da Bíblia deixam essas coisas acontecerem? E Deus está dizendo, o meu povo está louco. 2.600 anos atrás, gente. Não foi ontem, não foi hoje, mas há 2.600 anos Deus já está dizendo que o povo dele não o conhece, só sabe fazer o mal.
Eles negaram o próprio Senhor. Vamos dar uma lida lá nos capítulo 5, versículo 10 a 12. Vamos ler mais uma descrição de Jeremias. Capítulo 5, versículos 10 a 12. Subi vós aos terraços da vinha, destruía, porém não de todo. Tirai-lhe as gavinhas, porque não são do Senhor. Porque perfidamente se houveram contra mim, a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Negaram ao Senhor e disseram, não é Ele, e nenhum mal nos sobrevirá, não veremos espada nem fome. Esses versículos, Deus está dizendo, no versículo 10, que os israelitas, a casa de Israel e a casa de Judá, não são do Senhor. Deus está se separando, está lavando as mãos, está dizendo, olha, eles não são de Deus. A igreja não é de Deus. Hoje é muito comum essa expressão. Isso é de Deus, isso não é de Deus. Você já imaginou quando Deus diz, não, a igreja não é de Deus, não. Se a igreja não é de Deus, de quem que ela é? Mas Deus está dizendo, olha, o meu povo não é mais meu. Eles estão agindo muito perfidamente, muito perversamente. Eles negaram ao Senhor e disseram, não, Ele não existe. Eles estavam praticando um ateísmo real. Né? Alguns autores chamam isso de ateísmo prático. Não é um ateísmo verbal, não é um ateísmo declarado, em que você diz, eu não acredito mais em Deus, mas é um ateísmo prático, por quê? Porque você vem na igreja, você continua praticando as coisas que são religiosas, e a gente vai ver que eles fazem isso aqui no capítulo 6, mas na prática, no dia a dia, você age como se não existisse Deus. Você não presta contas a Deus, você faz o que você quer, você não obedece os mandamentos de Deus. É isso que Jeremias apresenta aqui, é isso que o povo está fazendo, eles são ateus práticos. Eles não respeitam o próprio Criador. Versículo 22 desse capítulo ainda 5, diz ali, do 20 até o 24, 25, Deus vai descrevendo que Ele é o Criador. E no 22 ele diz, não temereis a mim, não tremereis diante de mim, eu pus areia para o limite do mar, ele não vai transpassar esse limite. Ainda que se levante as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não transpassarão. Mas este povo é de coração rebelde, quanto mais, rebelaram-se e foram-se. Deus está dizendo, até o oceano, que é tão bravio, que é tão imenso, que é tão perigoso, e que mete medo dos marinheiros mais experientes, porque eles sabem que eles precisam respeitar o oceano tem limites. Deus está dizendo, eu criei o oceano e ele não vai passar desse limite. Mas o meu povo não tem limites. O meu povo vai onde ele quer. Eles se rebelam, eles não obedecem os limites. Eu dou mandamentos, mas eles não obedecem. A criação toda me obedece, eu sou soberano, mas o meu povo quer fazer o que bem entende. Então Deus está realmente zangado com o seu povo, triste com aquilo que está acontecendo. E se a gente observar o finalzinho do capítulo 5, a gente vai ver que Jeremias começa a falar de um tema também muito caro a todos os profetas, a perversidade socioeconômica e religiosa do povo. No 26 ele diz, entre o meu povo se acham perversos, eles espiam, espreitam, dispõem armadilhas, prendem homens, vou lendo assim mais por cima, as suas casas são cheias de fraude, no versículo 27. Por isso se tornaram poderosos e enriqueceram. Eles engordam, tornam-se nédios. Nédio é uma palavra que não consta do meu vocabulário, não sei se consta do seu. Né? Quer dizer uma pessoa que está lustrosa, brilhando de tão gorda. Né? Assim, para pesquisar no dicionário, porque Almeida também é cultura. Então, eles engordaram, eles se tornaram nédios, eles ultrapassam até os feitos dos malignos. Olha o que Deus está dizendo à sua igreja. Eles são tão ruins
que fazem coisas piores do que os perversos, do que os malignos. Eles não defendem a causa dos órfãos, não julgam o direito dos necessitados. Então Deus está dizendo que existe uma perversão no meio do seu povo. Uma perversão entre as pessoas que podem fazer alguma coisa para estabelecer o shalom de Deus, a justiça de Deus, e essas pessoas não fazem, porque elas são perversas. Elas fazem coisas piores do que os malignos, elas usam de fraude, elas enganam as outras pessoas. E às vezes a gente fica pensando, não, mas isso foi só no tempo de Jeremias. Mas eu quero chamar você a pensar na igreja de hoje, a pensar nos poderosos que se reúnem aqui conosco. Talvez você seja um deles. Talvez você tenha algum poder nas suas mãos. Mesmo como simples dono de casa ou dona de casa, você tem poder sobre pelo menos a sua casa. Como condônimo num prédio, você tem poder sobre aquele prédio. Você ajuda a tomar decisões. Você participa de várias esferas de vida. Seja na escola, no trabalho, onde você mora. Nós participamos de várias esferas. Como cidadão brasileiro, você participa do que acontece nesse país. O que você faz com esse poder? De que maneira você usa esse poder? Será que a culpa sempre é toda da liderança? Ou será que cada um de nós tem se tornado perverso e tem ultrapassado os feitos dos malignos? Quando o perverso age perversamente, a gente pode se entristecer, mas a gente diz, bom, é normal, é a natureza do perverso fazer coisas erradas. Mas quando o povo de Deus age perversamente, é motivo de clamarmos a Deus, de chorarmos, de nos angustiarmos, e pedirmos a Deus, traz um reavivamento à tua nação, traz um reavivamento para a tua igreja, porque nós precisamos ser diferentes, nós precisamos ser um povo que não usa fraude, um povo que é honesto, que pratica a justiça, um povo que defende a causa do órfão, que defende o direito do necessitado, porque Deus nos chamou para essas coisas. E o que é pior, ali no versículo 29 a 31, Deus continua falando, e ele diz, coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra, os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles, e é o que deseja o meu povo. Os religiosos da época de Jeremias estavam corrompidos. Os profetas não estavam mais falando a palavra de Deus, mas estavam falando aquilo que bem entendiam. Eles pegavam o texto da Torá, o texto da Bíblia, se é que estavam lendo a Bíblia, e falavam qualquer coisa. Eles não estavam mais pregando a mensagem da palavra de Deus. Os sacerdotes não estavam mais agindo da maneira correta, mediando o povo e levando-o à presença de Deus. Mas essas duas categorias, profetas e sacerdotes, eles estavam dominando de mãos dadas. Mas Deus dá uma tacada aqui na espinha, né? Ele diz, é o que deseja o meu povo. Essa percepção ela é dura de ouvir, mas eu queria que você meditasse sobre isso. Porque não existe liderança corrupta sem um povo que deseje isso. E talvez essa seja uma reflexão dura para a gente fazer nesse país. Um país onde a corrupção anda solta. E Deus está falando isso para a igreja dele, mas isso se aplica em várias esferas da vida. É o povo que deseja essa liderança corrupta, porque quando o povo quer mudança, quando o povo quer honestidade, quando o povo quer uma liderança que seja honesta, o povo começa a se mobilizar para isso, de várias maneiras. A primeira maneira que a gente pode começar a fazer isso, pelo menos como igreja, é orando a respeito, é clamando a Deus, é buscando uma intervenção divina para que as coisas mudem, para que a nossa igreja mude, para que a nossa nação mude. Nós precisamos levantar esse clamor na presença de Deus. Mas a gente percebe essa lição que o Novo Testamento vai continuar a falar e vai continuar a trazer, uma lição que
Lá no capítulo 22, versículo 16, se você quiser anotar, Jeremias também repete. E lá nesse versículo ele diz: julgou a causa do aflito e no necessitado, por isso tudo lhe ia bem. Porventura não é isso conhecer-me, diz o Senhor. Nesse texto, Jeremias está falando de um dos reis de Judá, mas o que nos interessa aqui é essa correlação que ele faz. Deus está dizendo que conhecer-me é julgar a causa do aflito e do necessitado. Tiago vai falar que a verdadeira religião é o quê? É ir na igreja? É ler a Bíblia? Não, é cuidar dos necessitados. Os vários textos proféticos apontam para essa necessidade de que o nosso culto a Deus se expresse em amor às pessoas. O nosso culto não pode ser apenas vertical, ele tem que ser horizontal. Nós temos que adorar a Deus ao amarmos as pessoas, ao abençoarmos as pessoas. Não de modo paternalista, não de modo fácil, apenas entregando alguma coisa para quem está no meio da rua, mas transformando as estruturas injustas da sociedade, lutando para que o nome de Deus seja glorificado em todos os lugares em que a gente vive. Às vezes isso parece difícil de fazer, mas ele começa, talvez, quando você começa a pensar no empregado que você tem dentro de casa, seja uma diarista, seja uma empregada mensalista, ou um empregado, ou o porteiro do seu prédio, quando você começa a pensar nessas pessoas que estão próximas, o que você está fazendo para mudar a situação dessas pessoas? Elas estão recebendo justiça? Elas estão compartilhando do shalom de Deus que você tem recebido, das bênçãos de Deus? Começa por aí, depois a gente vai estendendo o círculo. E você pode começar a impactar cada vez mais a sociedade. Mas você tem que começar a mostrar que você conhece a Deus, defendendo essa justiça social, essa justiça de Deus, compartilhando esse shalom de Deus que você tem recebido, nessas bênçãos de Deus, a prosperidade, a paz que Deus tem para dar para você. Então a gente percebe essa lição muito clara aqui. Conhecer a Deus está intimamente vinculado a obedecer os seus mandamentos. Ninguém pode dizer que conhece a Deus se não está praticando os mandamentos de Deus. Mas é isso que o povo estava fazendo. O povo estava criando essa dicotomia, eles estavam vindo à igreja, eles estavam fazendo a religião funcionar, mas na prática, na vida diária, eles eram mentirosos, eram desonestos, eles eram gananciosos, eles não defendiam os direitos dos necessitados. Deus tem um discurso muito forte contra a prática da opressão social. E nós precisamos estar atentos, porque os profetas todos falam sobre isso. Todos os livros proféticos tocam nesse assunto da opressão social, daquilo que Deus quer. Deus quer justiça entre as pessoas. Ele não quer que a gente cure apenas o lado espiritual. Reconciliação com Deus implica também em nos reconciliarmos como seres humanos, em vivermos na presença de Deus, compartilhando das bênçãos de Deus. E Jeremias continua no capítulo 6, e ele vai começar a falar dessa questão religiosa. Nós não vamos ler muitos versículos do capítulo 6, mas pelo menos o versículo 10, vamos ler juntos. Capítulo 6, versículo 10. A quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa. Não gostam dela. Até aí. E vamos ler o versículo 20 agora. Para que, pois, me venha o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras longínquas, os vossos holocaustos não me são aprazíveis, e os vossos sacrifícios não me agradam. Então a gente percebe que Deus está apontando aqui para o povo que há uma esquizofrenia aqui. Eles, ao mesmo tempo, têm ouvidos incircuncisos. A palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, lá no versículo 10. Não gostam dela. A igreja não gosta mais da palavra do Senhor. Não gosta mais de ler a Bíblia, não gosta de escutar a repreensão do Senhor.
Infelizmente, isso é verdade. Muita parte da igreja hoje. Mas eles continuam trazendo holocaustos. E lá no versículo 20, Deus pergunta, para que serve vocês trazerem um incenso importado? Para que trazer a cana aromática de terras longínquas? Vocês importam produtos bonitos para fazer um culto com muito fausto, com muita ostentação, mostrando que a religião de vocês é firme, é forte, é bonita. O culto tem muitos cantores e todos aparecem com a Bíblia debaixo do braço, vestidos bonitinhos, todos sociais, e tudo parece muito bom. Mas Deus está dizendo, mas a palavra do Senhor para vocês é coisa vergonhosa. Tem uma esquizofrenia aqui, porque vocês dizem com a boca que me amam, mas na prática vocês me desconsideram. E por isso que Deus diz essa coisa tão forte, que Ele fala lá em Isaías capítulo 1 também. Os vossos holocaustos não me são aprazíveis, os vossos sacrifícios não me agradam. E Hebreus nos lembra que hoje os nossos sacrifícios e holocaustos são sacrifícios de louvor. Deus está dizendo, não adianta você vir aqui ficar cantando 2 horas, ficar louvando, e levanta a mão, e balança, e se prostra. A sua vida não corresponde a esse louvor, isso não adianta nada. Não quer dizer que você não deve fazer essas coisas. A gente deve adorar a Deus, a gente deve louvar com todo o nosso coração. Mas se o seu louvor está dissociado do resto da sua semana, do que você faz no seu dia a dia, Deus está dizendo, isso não me é aprazível, isso não me agrada. Eu até fico com asco, com nojo dessas coisas, porque vocês vêm aqui como hipócritas, e cantam, e louvam, e apresentam sacrifícios, e dão ofertas, e dão dízimos, e fazem tudo bonitinho. Daí vira segunda-feira, vocês nem me conhecem mais. Não sabem quem eu sou, não são honestos nas coisas que vocês fazem, não tratam as pessoas com dignidade, não cuidam dos necessitados. Não fazem aquilo que disseram que iam fazer no domingo. Então há uma esquizofrenia, uma dicotomia no povo de Deus. Por isso é importante a gente aprender essa lição. Deus não aceita culto sem obediência. Nós precisamos confessar a nossa desobediência, precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos para poder adorar o Senhor. A verdadeira adoração é fruto da obediência. Então nós precisamos fazer esse exame. Hoje, novamente, é um dia de ceia, um dia de comunhão com o Senhor. A ceia é um meio de graça que coloca você na presença do Senhor. Mas como é que você pode ter comunhão com o Senhor se a sua vida não está alinhada com Ele? Se é só da boca para fora? Esse alinhamento precisa vir lá de dentro. Precisa vir de querer conhecer os mandamentos de Deus, querer conhecer a instrução de Deus e querer seguir aquilo que Deus tem para a sua vida. Em todas as áreas. Não é só na área religiosa, não é só na área das coisas espirituais, de ler a Bíblia, fazer oração, participar do culto e vir à igreja todo dia. Essas coisas podem ser feitas, mas elas não adiantam nada, Deus está dizendo, se elas são apenas religiosidade, se elas não se conectam com o restante da sua vida. A Bíblia não faz divisão entre secular e sagrado. Tudo pertence a Deus. Tudo que você faz é de Deus. Todas as áreas da sua vida pertencem a Deus. 1 Coríntios 10, 31, Paulo diz, todas as coisas que você fizer, faça para a glória de Deus. Tudo. E se você não está fazendo, tem alguma coisa errada que precisa ser consertada. E nesse capítulo 6 também, passando rapidamente, ele fala novamente sobre a liderança. Ele diz que no povo de Deus, desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, no versículo 13. Tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados porque cometem abominação, sem sentir por isso vergonha.
nem sabem que coisa é envergonhar-se. A própria liderança do povo de Deus daquela época era uma liderança corrupta, uma liderança sem vergonha. Isso que Deus está dizendo aqui, ó. Eles cometem abominação sem sentir vergonha. Deus está dizendo para os religiosos daquela época, vocês são sem vergonhas. Eu espero que Deus não queira dizer isso, ou não esteja dizendo isso para a igreja hoje. Que nós somos sem vergonhas. Que nós também fazemos abominação, nós cometemos pecados e não temos nenhum peso no coração. Mas muitas vezes nós temos feito isso. Muitas vezes nós temos entrado no ritmo do mundo e não percebemos como nós somos parecidos com os malignos, com os perversos. E como nós temos esquecido do padrão de Deus. Por isso que é preciso a gente ler a palavra de Deus, por isso que é preciso a gente se confrontar com a palavra de Deus constantemente. Para a gente ser chamado a atenção, para a gente acordar e perceber, puxa vida, o meu padrão, a minha vida não está de acordo com aquilo que Deus quer. E assim a gente vai conseguir ser transformado e vai poder mudar o mundo. E nós precisamos tomar cuidado, porque eu creio que também hoje muitos religiosos são como esse profeta, esse sacerdote que Jeremias está falando, que usam de falsidade. Há muitos líderes religiosos hoje que não têm pregado a verdadeira palavra de Deus. Por isso que nós precisamos ter ouvidos atentos, precisamos ter ouvidos críticos. Nós precisamos ser como os bereanos lá do livro de Atos, nós precisamos conferir com a palavra de Deus tudo que é ensinado. Mesmo aqui e agora, aquilo que eu estou falando para vocês têm que conferir com a palavra de Deus. Vocês têm que ler e ver se é isso que está escrito. Vocês têm que estudar o livro de Jeremias, vocês têm que estudar os outros livros da Bíblia e ver se aquilo que eu estou falando é coerente com tudo aquilo que Deus ensina. Não aceitem qualquer palavra, qualquer ensino, só porque a pessoa se intitula pastor, bispo, apóstolo, ou qualquer outra função diante de Deus. É a palavra de Deus que tem que tocar o nosso coração, é a palavra de Deus que tem que transformar a nossa vida, e não a fala dos homens. Então nós temos que tomar cuidado, e temos que ser críticos, e temos que buscar de Deus pessoas preparadas, homens que são éticos e que têm conhecimento daquilo que Deus transmitiu na sua palavra, para que não caiamos em erro. Eu queria terminar essa fala de Jeremias, nesses capítulos, dando uma palavra de esperança, porque o quadro aqui é feio, né? Esses capítulos são capítulos quase que apocalípticos. Jeremias está pintando um cenário da igreja, que é um cenário que deixa você deprimido. Mas Deus sempre traz a esperança. E lá no versículo 18 do capítulo 5, ele repete, 3 vezes ele repete, no 4:27, no 5:10 e agora no 5:18, que a gente vai ler, diz assim: contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não vos destruirei de todo. Nesses 3 capítulos de destruição, devastação, de anúncio, de juízo, Deus repete que Ele não vai destruir de todo, Ele vai deixar um remanescente. Porque Deus sempre deixa a ponta da esperança, a porta aberta, Ele sempre tem um projeto de reconciliação, Ele sempre deixa o anúncio de que a coisa pode mudar. E essa é uma coisa importante para a gente aprender nas profecias. A esperança de Deus é que o povo se arrependa. Por isso, ali no versículo 19, o versículo seguinte, o texto diz: quando disserem, por que nos fez o Senhor nosso Deus todas essas coisas? Então lhes responderás: como vós me deixastes e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros em terra que não é vossa. O objetivo de toda a disciplina de Deus é levar o povo à consciência de que Deus está trabalhando na vida deles, de que Deus os castigou pelos seus pecados e Deus quer purificá-los dos pecados e dos erros. Deus não castiga apenas por castigar, mas Ele quer transformar, e Ele quer levar as pessoas ao arrependimento. Por isso que Ele não destrói completamente. Deus poderia simplesmente
fazer cair fogo do céu, como fez com Sodoma e Gomorra. Mas ele levanta profetas e ele anuncia, como o pai e a mãe falam aos seus filhos e dizem: é melhor você mudar de atitude, porque senão nós vamos conversar. Daqui a pouquinho a gente vai chegar em casa, nós vamos ter que conversar. Daí você fala uma vez, você fala duas vezes, é melhor você começar a obedecer, porque senão vai ter uma conversa. Os pais não precisam falar isso. O filho já sabe que tem que obedecer, desde que ele nasce ele já aprendeu isso aí. Na hora que desobedece, já pode chegar e sentar a mão. Hoje não pode mais sentar a mão, tem uma conversa, né? Tem uma conversa suave, né? Então, os pais não precisariam fazer isso, mas eles fazem, eles ficam advertindo. Por quê? A advertência visa produzir mudança de comportamento. Os pais estão querendo ver se o filho se arrepende antes de chegar à disciplina. Mas quando não chega, tem um momento que você diz: bom, tentei, você continua rebelde, você continua desobediente, nós vamos ter que aplicar agora alguma disciplina. É isso que Deus está fazendo com o seu povo. Deus está dando chance, mas mesmo o anúncio do castigo, mesmo quando você já diz para o filho, a gente vai ver isso em Jeremias, que vai acontecer nos capítulos seguintes, quando Deus diz: olha, agora não tem jeito, a vara vai pegar, o castigo está chegando, mesmo nesse momento, se há arrependimento no coração, sempre há misericórdia da presença de Deus. Como todo pai, toda mãe vai ter misericórdia do filho que está contrito, arrependido pelo que fez. Você pode até disciplinar, mas você vai disciplinar de maneira mais branda. Muito mais branda do que se o filho estiver chutando a sua canela, xingando e tentando te morder. Não é? Porque a gente reage também de acordo com a rebeldia ou com a mansidão do coração, com o arrependimento. E Deus faz isso com o seu povo também. Então, quando ele anuncia o juízo, ele está buscando esse arrependimento. Mas o povo desprezou esse apelo divino. A gente viu lá no capítulo 5, versículos 23 a 25, Deus falando que o povo era duro e quanto mais. Versículo 10 do capítulo 6, a gente vê que o povo não escuta mais o que Jeremias está falando. E o texto termina, o capítulo 6, dizendo que eles são prata de refúgio. Eles não servem para nada. Esse povo que está aí, essa igreja, não serve, porque o Senhor os refugou. Eles não passaram no teste, eles não são obedientes. Mas eu queria terminar com o versículo 16 do capítulo 6. Porque Deus nos chama aqui ao arrependimento, Ele nos dá o caminho. Embora o povo daquela época tenha dito, no final do 16, eles dizem: não andaremos. Mas o que Deus está nos chamando a fazer é: ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Talvez a sua Bíblia tenha uma letrinha, uma referência lá embaixo, apontando para Mateus 11, 29, porque foi Jesus que repetiu essas palavras. E Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus é o bom caminho. Nós precisamos voltar para as veredas antigas, precisamos voltar para a palavra de Deus, precisamos perguntar qual é o bom caminho. E Jesus está dizendo: eu sou o caminho. E é nessa nota que eu queria terminar essa nossa análise do texto de Jeremias, essa compreensão de que a situação é triste. Mesmo no meio do povo de Deus há pecado. Ninguém é justo, não há nenhum justo sobre a terra, nenhum sequer. Todos carecem da presença de Deus, da glória de Deus. Mas o bom caminho é Jesus. Ele quer trazer descanso para as nossas almas. E nós precisamos nos apegar a essa palavra de Jeremias, nós precisamos buscar as veredas antigas, nós precisamos estudar aquilo que Deus tem para as nossas vidas e nos apegar ao bom caminho, senão nós vamos acabar como o povo de Judá. E nós vamos sofrer também
os castigos de Deus, a repreensão de Deus. Por isso que lá em Hebreus o texto diz: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia seguindo o mesmo exemplo de desobediência. Hebreus 4:11 estava falando do povo de Israel, que teve tantas oportunidades, teve tantos profetas falando para eles sobre arrependimento, mas eles não conseguiram encontrar descanso em Deus. Eles foram desobedientes. E Hebreus está nos exortando, dizendo: não vamos fazer isso, não endureçais o vosso coração. Vamos buscar as veredas antigas. Vamos buscar o bom caminho. Vamos buscar Jesus. Vamos orar para encerrar? Senhor Deus, eu quero levantar um clamor aqui, reunido com a Tua igreja. Um clamor pelo Teu povo. O Teu povo que se congrega aqui, o Teu povo que se congrega nessa nação, o Teu povo espalhado por todo o planeta. Reaviva-nos, Senhor. Fortalece-nos, purifica-nos. Livra-nos de toda a perversidade. Livra-nos dos desvios da Tua palavra. Nós queremos buscar o bom caminho. Nós queremos voltar às veredas antigas. Pedimos que Tu nos ensines a Tua palavra. Pedimos que Tu nos leves a sermos firmes no caminho que separaste para nós andarmos. Tira toda esquizofrenia do meio do Teu povo, Senhor. Tira toda incoerência. Leva-nos a termos integridade na Tua presença, de sermos pessoas que Te cultuam, mas que também são honestas e éticas e morais no dia a dia. Ensina-nos, Senhor, a viver na Tua presença a cada minuto, a praticarmos o bem, a buscarmos a Tua vontade, a sermos Teus representantes no meio da terra. E eu quero estender o nosso clamor, Senhor, e Te pedir por toda a nossa nação. Senhor, a nossa nação tem sofrido enfermidades crônicas de corrupção, de desonestidade, de impunidade, tantas coisas, Senhor, que têm machucado o nosso povo, tanta opressão social, tanto desequilíbrio econômico, tantas vidas que estão angustiadas e querem solução e não sabem onde encontrar a solução, não sabem qual é o caminho, Senhor. Eu quero clamar por essa nação, Senhor, quero clamar pelo nosso país, quero clamar que Tu levantes líderes que sejam conforme a Tua vontade, que hajam conforme a Tua vontade. Líderes que não sejam fraudulentos nem desonestos. Quero levantar esse clamor também pela nossa Igreja Nacional, que terá eleições brevemente, que Tu confirmes líderes que são de acordo com a Tua vontade, que Tu levante pessoas que são éticas e morais e responsáveis. Reaviva a Tua igreja e usa-nos, Senhor, age por meio da Tua igreja para transformar essa nação, para que possamos implementar a Tua justiça no meio do nosso povo. Desperta em nós, Senhor, o desejo de podermos cooperar contigo nesse projeto de construirmos um país melhor, um país que se adequa aos Teus mandamentos, à Tua vontade. Nós pedimos tudo isso em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.